Olá pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Bernini, professor de Química. Nesta aula nós vamos falar sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Vamos abordar o caso de uma cadeia normal e insaturada. Então, só recapitular. Quando falamos de hidrocarbonetos, compostos que têm apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. Aquela fórmula geral, CXHY. Cadeia normal, aquelas cadeias que têm apenas uma sequência de carbonos para seguir. Insaturada, pelo menos uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos. De maneira bem simples, o sufixo quando é hidrocarboneto é sempre o nome da nossa cadeia é dividido em três partes, o prefixo para falar da quantidade de carbonos, o infixo para tratar do tipo de ligação entre carbonos e o finalzinho o sufixo que faz a indicação da função orgânica. Então fica bem simples. Pega, por exemplo, esse composto, você observa que são dois carbonos. Para dois carbonos o prefixo é et. Existe uma ligação dupla entre esses carbonos, então o infixo é en. Trata-se de um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, o final o. Composto conhecido como eteno. Composto eteno, gente, fica atento porque ele também é conhecido comercialmente como etileno. Ele é muito falado porque tem a formação do polímero que a gente chama de polietileno a partir dele. Então fica atento com esse nome. Caso aqui, se forem dois carbonos, mas agora uma ligação tripla entre eles, nós vamos continuar com a mesma ideia. O nosso prefixo, dois carbonos, et. A diferença, se é uma ligação tripla, em vez de a gente usar en, a gente passa a usar in. E um hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, nosso final, o. Composto conhecido como etino. Etino também tem um nomezinho comercial, ele é conhecido por acetileno. Gás acetileno, que é o gás usado em maçarico. Toma cuidado com esse nomezinho aqui que também aparece pra gente. Se a gente aumentar um pouquinho a cadeia, observa aqui com 3 carbonos, vamos trabalhar. O nosso prefixo passa a ser prop, dos 3 carbonos. Presença de uma ligação dupla. Nosso infixo vai ser en. Trata-se de um hidrocarboneto, finalzinho o. Composto conhecido como propeno, muito chamado também de propileno. O nome mais comercial dele, pois aparece também como polímero polipropileno. Agora observa aqui, com 4 carbonos, a gente já começa a ter um problema. Nós temos mais de uma possibilidade de posição da ligação dupla. Colocando 4 carbonos na cadeia, eu tive a possibilidade de ter a ligação dupla aqui no cantinho, na extremidade da esquerda, mas aqui eu observo que ele também fica no meio da cadeia. Eu não posso simplesmente colocar buteno, porque se a gente colocar só buteno, você não sabe onde encontra-se essa ligação dentro da cadeia. Então entra o nosso conceito de fazer uma numeração dessa cadeia. Nós temos que numerar os carbonos para identificar a localização dessa ligação dupla. Toda vez que a gente fala em fazer uma numeração da cadeia, a gente segue uma regra, que é como definição da IUPAC. A gente busca sempre o menor número possível para fazer indicação de alguma coisa da cadeia. O menor número possível significa você observar a estrutura aqui e fazer a numeração para a extremidade mais próxima daquilo que tem que ser indicado. Como a gente quer fazer uma indicação da posição da ligação dupla, se a gente olhar essa primeira estrutura, você percebe que a ligação dupla está mais próxima da esquerda. Então a gente colocaria como primeiro carbono da cadeia, esse carbono, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Aí a gente vai seguir o nosso nome, mantendo o prefixo de 4 carbonos, but. Vou falar da ligação dupla, então eu vou indicar junto com o sufixo a posição da dupla. A dupla está entre o carbono número 1 e número 2. Então nós vamos trabalhar com o menor número. Então nós vamos usar aqui o número 1. Letras e números, gente, sempre separada por hífen pela regra da IUPAC. Então vai ficar but, tracinho, a localização, tracinho. But, 4 carbonos. Na posição 1 você tem a ligação dupla. Vamos indicar ela por en. Trata-se de um hidrocarboneto. O final vai ser o. But, um eno, um hidrocarboneto com 4 carbonos e uma ligação dupla na primeira posição. Nesse caso aqui você observa que
A ligação dupla está no meio da cadeia. Então, podemos começar pela esquerda ou pela direita, a distância é a mesma. Vou manter 1, 2, 3 e 4. Como a dupla está entre 2 e 3, vamos usar o menor número como indicação, 2. Então a gente vai ter aqui prefixo boot, vou indicar a posição, números e letras separados por hífen, 2, EN e finalzinho O. Tudo bem? A mesma ideia, gente, segue quando você tiver ligação tripla nessa cadeia. Se eu tiver mais de uma possibilidade, eu preciso fazer a numeração. Segue quando a gente fala de cadeia fechada, mais de uma ligação dupla no nosso ciclo, também é necessário numerar para indicar a sua localização. Tudo bem? Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima.